A paz do Senhor para todos. Nós vamos trazer um comentário bíblico hoje no livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, e o versículo 19 que diz: Vós me profanaste entre meu povo, por um punhado de cevada e por um pedaço de pão, para matar as almas que não haviam de morrer e para guardar em vida as almas que não deveriam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Então, meus amados irmãos, nós vemos que no Antigo Testamento, apesar de Deus ter determinado na lei que o falso profeta não deveria viver, né? Se houvesse testemunho, eles eram apedrejados e mortos. Ainda muitas pessoas se levantavam falando em nome do Senhor, falando do seu coração, e dizendo: assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado. E ainda esperavam, conforme diz aqui no capítulo 13, que o Senhor cumprisse. Ora, Deus não tem compromisso de cumprir aquilo que Deus não falou. Muitas vezes o profeta fala do seu coração e quer obrigar Deus a cumprir aquilo que o profeta falou para agradar a A ou a B, visando tirar benefício da sua profecia, principalmente aqueles que não querem trabalhar, que diz que é levita, que é profeta, que está vivendo pela fé, e aí para não trabalhar e para desfrutar de benefício financeiro, inclusive, e outras posições sociais no meio, ele fica mentindo para as pessoas, dizendo que é Deus que está falando, quando Deus não está falando. E ainda vai questionar porque Deus não cumpriu. Ora, Deus disse que vela sobre a sua palavra, a palavra de Deus para cumprir. A palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará vazia, mas ela alcançará o objetivo para o qual foi enviada. Mas Deus não é obrigado a cumprir a minha palavra. Nós devemos ter cuidado, irmão, porque se naquele dia, com toda essa regra que existia sobre os falsos profetas, as pessoas ainda mentiam dizendo que Deus estava falando sem ser Deus. E aqui no versículo 19, onde eu li, a gente já vê Deus falando isso, né? Em outros versículos, no caso do versículo 18, onde Deus disse que eles fizeram isso para caçarem as almas, essas almas do povo de Deus, né, para guardar. E Deus perguntou: vocês vão guardar vivo para vós essas almas? Ô irmão, as almas pertencem a Deus. Nós sabemos que, na verdade, em outras versões, essa leitura fala sobre vida, a vida que deveria morrer e a vida que deveria viver. Mas nós sabemos que na vida, dentro de cada homem, tem uma alma. E o compromisso de Deus, Deus beneficia o homem, Deus dá abundância ao homem, Deus abençoa o homem, dá saúde ao homem, mas o objetivo principal de Deus é salvar a alma dos homens. Mas aqueles a que não são pastores e aqueles a quem não pertencem as almas, ele não se preocupa de ver as almas ser levadas a Deus, pelo contrário, né? Eles visam a sua questão financeira. Então essas pessoas aqui, ela profetizava por um punhado de cevada ou por um pedaço de pão. Ele matou, né? Ele desviou, fez desviar, tirou as pessoas que não deveriam morrer, né? As almas que não deveriam morrer, as pessoas que não deveriam morrer na fé, né? E eles deram vida àqueles que deveriam morrer. Então é isso que acontece, a acepção de pessoa naquele tempo. As pessoas por um pedaço de pão, por uma peça de roupa, ou hoje, nos dias atuais, né, as pessoas que sabem que as pessoas têm uma posição social boa, uma questão financeira boa, ou uma classe social elevada, né? Já para esses, as pessoas encobrem as suas falhas e seus pecados, mas muitas vezes para aqueles mais pobres, que não têm aparência, que não têm uma intelectualidade, que não têm financeiro bom, que não é de uma família nobre, esses são desprezados e muitas vezes, por ser desprezados, né, eles morrem, eles são mortos espiritualmente,
eles são desprezados no meio da sociedade. E, por incrível que pareça, isso pode acontecer dentro da igreja, sim, porque, na verdade, isso aqui estava acontecendo dentro da igreja, no meio da liderança de Israel, no meio dos sacerdotes. Quem profetizava era sacerdote, era uma pessoa que falava em nome de Deus. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque tem muita gente dizendo que Deus está falando. Todo mundo hoje está dizendo que é Deus que está falando. Todo mundo hoje diz que é Deus que está usando. Mas nós devemos ter cuidado, irmão, para nós não falarmos do coração da gente, para nós não falarmos com carapuça, querendo prejudicar pessoas, para a gente não julgar pessoas que estão certa diante de Deus, e muitas vezes a gente diz que elas estão erradas para beneficiar outras que estão erradas. A gente mata o justo e dá vida ao ímpio, vida espiritual, exposição, ministério, a pessoa que tem fama, que tem nome, que tem posição social, que tem dinheiro. Nós devemos ter cuidado para nós, como pastor, não fazer isso. Não devemos ter acepção de pessoa, mas vamos usar a justa justiça, a justa misericórdia, o justo amor de Deus para com todo, igualando todo mundo numa só nível, porque Deus não faz acepção de pessoa. Mas aqui fala, versículo 19, para matar as almas que não haviam de morrer e para guardar em vida aquelas que haviam de morrer, é assim que diz. Portanto, assim diz o Senhor, né? Eis que sou contra a vossa almofada, com as quais caçai as almas como as aves, e arrancai dos vossos braços e soltai as almas, né, que vos caçais como a ave. Então essas almas são caçadas hoje como as aves, né? Todo mundo dá para um ponto, todo mundo dá para um ponto de pregação, a maioria somente com a visão financeira, a maioria não tem compromisso de levar as pessoas para o céu, a maioria diz às pessoas, venha como está e continua como está. A verdadeira igreja que leva para o céu é aquele que diz, venha como está, agora não pode permanecer como está, tem que abandonar o pecado, mostrar que a nossa felicidade, a nossa riqueza é espiritual, está no céu, não nas coisas materiais, porque os que apresentam essa questão de prosperidade material e vida boa aqui na terra são aqueles que visam usufruir financeiramente e enriquecer em nome dos incautos, daqueles que têm dinheiro, né? E nós vemos que com isso ele mata a alma do justo e ele dá vida à alma do transgressor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.